Fala, galerinha do canal, como vocês estão? Tudo certo? O meu nome é Raide Machado, eu faço parte do Instituto IPEM. E hoje, em nosso primeiro vídeo, nada mais nada menos, para explicar para vocês, a gente tem um convidado super especial. Vamos entender o que é o Instituto IPEM e nós trouxemos nosso convidado, que é o senhor Edson Moreira. Vou deixar um pouquinho ele se apresentar para a gente entender, então, um pouquinho da trajetória do senhor Edson. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Para mim é o primeiro podcast que eu estou gravando, então às vezes ocorrem algumas falhas, mas sem problema nenhum. É o primeiro filho a gente nunca esquece. Então, me apresentando, como a Raide comentou, eu me chamo Edson Moreira, sou caxiense, tenho 49 anos, sou casado com a Mara Borges, conhecida como Marinha, tenho 4 filhos, a Laila, o Eduardo, a Fernanda e o Álvaro. Sou natural de Caxias do Sul, embora cresci até os 7 anos na cidade de Cambará do Sul com meus avós. Muito bem, senhor Edson. E me diz uma coisa, como é que foi na tua infância, lá em Cambará do Sul? Uma cidade bem do interior, né? Isso. Eu nasci em Caxias do Sul, então, para facilitar na minha criação, porque eu sou filho de mãe solteira, minha mãe me colocou morar com meus avós até os 7 anos de idade. Ali eu tive uma infância bem tranquila, uma infância onde eu podia pescar, podia nadar, podia ajudar o meu avô na roça, podia também andar de carrinho de papelão. O que é andar de carrinho de papelão? É descer morro, né, com uma folha de papelão embaixo e descer aquela ladeira toda. Então a minha infância foi uma infância bastante divertida. Embora nós não tínhamos muito questões materiais, mas a nossa infância assim, tinha o carinho do avô, da avó, dos pais quando iam nos visitar. Perfeito. E me diz como é que era o Edson lá na escola, lá no Fundamental. Após meus 7 anos, então, eu vim morar em Caxias do Sul já com a minha mãe, que ela já estava mais estabelecida. Então, com a minha mãe, com meu irmão, que é 3 anos mais novo que eu, e com meu padrasto. Eu vim para Caxias do Sul, na verdade, com a finalidade de estudar. Como Cambará do Sul era uma cidade muito pequena, né, não tinha como se desenvolver tanto, e para ter uma proximidade mais de crescer junto com minha mãe e meu padrasto, eu vim para Caxias do Sul. Comecei a estudar, então, até o 5º ano. O Edson é aquele menino bagunceiro, aquele menino levado, aquele menino que jogava papelzinho nos colegas, aquele menino que falava o tempo todo e que muitas vezes sentava no fundo da sala. Depois, ali do 5º, 6º ano, eu comecei a melhorar meu comportamento, porque eu tive alguns mentores, alguns professores de formações profissionais que fizeram eu abrir a cabeça e ver que se eu continuasse naquele caminho ali, eu não ia ter um futuro próspero, que eu teria que ser um pouco mais centrado, um pouco mais sério, que tivesse que me dedicar um pouco mais aos estudos e assim por diante. Perfeito. Dali, então, eu comecei a mudar minha vida também drasticamente, né? Na escola já não era mais aquele menino conversador, eu já comecei a ser representante de classe, entrei no grupo de jovens da minha comunidade, da igreja da minha comunidade, fui também presidente de grupo de jovens, comecei a frequentar a academia de artes marciais, onde comecei a ser uma pessoa mais serena, ser mais perseverante, saber lutar mais pelas coisas da vida. Então tudo isso foi me fundamentando, né, para mim encarar a vida profissional depois com mais maturidade. Perfeito. Te preparando para a vida adulta, né? Isso, foi meu alicerce. Né? Isso aí. E me diz uma coisa, na adolescência, o que tu fazia? Tu já estavas aqui em Caxias, né? A partir dos 7 anos. Isso. Na adolescência, considerando assim a minha adolescência a partir dos 13 anos de idade, tá? Que eu diria assim, que é a minha vida mais produtiva na minha adolescência. Certo. Porque até antes era no bairro, jogando bola, descendo de carrinho de lomba, né? Brincando de jogar algo um no outro, jogando bolinha de gude. Essas coisas que as crianças hoje não fazem mais tanto. Não existe mais, né? Na minha adolescência, caçar passarinhos, eu aconselho hoje ninguém caçar mais passarinhos para que matar os bichinhos, né? Mas na nossa infância a gente fazia isso, né? Hoje não pode mais. Passarinhos, a gente saía pescar nos açudes próximos ao bairro onde morava, né? E com isso também tinha os seus riscos, né? Riscos às vezes de uma cobra, riscos às vezes do próprio proprietário daquela propriedade achar que estão invadindo, levar algum tiro de chumbinho, né? Então, esses riscos sempre ocorreram na nossa infância, mas quando a gente era moleque, né, a gente não dava tanta bola para isso. Tudo né? era bom, tudo era gostoso. Tudo era divertido. Por que eu digo que começou depois dos 13 anos, então? Foi a época que eu comecei a fazer Senai.
O Senai era um centro ocupacional, na verdade, que te ensinava uma qualificação para a tua vida profissional. Aí eu entrei no Senai com 13 anos e saí do Senai com 15 anos. Ali eu aprendi meu primeiro ofício, que foi marcenaria. Então me tornei marceneiro e comecei a trabalhar na minha primeira empresa também de esquadrilhas, onde fazia portas, janelas, né, através do curso que eu fiz de marcenaria. Paralelo ao Senai também, com 13 para 14 anos, eu entrei na academia de artes marciais. Eu era muito fã do Bruce Lee, eu queria também ser um Bruce Lee. Gaúcho. E aí eu comecei a fazer então artes marciais com o professor Pedro Mota, onde eu aprendi então a Kung Fu, né? E com esse aprendizado também de Kung Fu, depois eu comecei também a dar aulas, né? E ganhar meu dinheirinho também ministrando aulas de artes marciais. Um extra. Um extra que eu fazia também. Muito bem. E me conta um pouco sobre a tua trajetória profissional. Como é que foi? A partir ali dos 13, 17, após tu ter feito o Senai. Quando eu terminei o Senai, eu terminei também o meu ensino fundamental. Aí eu me matriculei para fazer o ensino médio na escola técnica. Então me formei no meu ensino médio, também técnico mecânico, à noite, porque de dia eu já trabalhava na empresa. Não na área mais de marcenaria, mas eu entrei no ramo metal mecânico, então na indústria metal mecânica. Caxias do Sul, que tem várias indústrias, então eu trabalhei nas principais, por exemplo, da Ambrose, Condom, da Wolfinger, né? Empresas de grande porte, onde tive muito aprendizado. Comecei como montador, soldador, depois eu fui para almoxerifado, depois eu ocupei cargo de analista de qualidade, gestor de RH, gestor de qualidade, até acabar montando meu negócio próprio, que foi uma escola de treinamentos. Isso aí já com meus 33 anos depois, né? Certo. Mas então assim, após Senai também, eu acabei levando também junto os estudos, que eu terminei então técnico mecânico. Acabando o técnico mecânico, eu fiz vestibular então para engenharia. Eu estava dentro de uma empresa grande e para me ter oportunidade nessa empresa, a gente teria que ter um curso superior. Então eu comecei a fazer engenharia mecânica nessa empresa. Não tive condições de pagar a engenharia mecânica, era diurno, o valor era muito alto, eu resolvi trancar da engenharia mecânica, daí me frustrei, né? Era diurno? Era diurno na época, era na UX, na década de 98 até 2004, 2005 era um curso diurno. Então a gente tinha que estar pedindo licença na empresa para poder estar estudando engenharia mecânica. Eu tive que trancar. Nesse período que eu tranquei, eu fui transferido também de grupo da empresa, né? Trabalhei na empresa Rondon, fui transferido para a Frasle, do horário da meia-noite às 6. Aí esse horário da meia-noite às 6 permitia que eu estudasse um pouco mais, né? Mas depois também por dificuldade financeira, então eu acabei parando aí com o curso de engenharia mecânica. Decidi, vou ficar um pouco parado, até para juntar um dinheiro lá na década de 98, 2000, não se tinha muitas pessoas com carro. E eu queria juntar um dinheiro para comprar um carro, para poder estudar, como eu morava longe da faculdade. A minha ideia era juntar um dinheiro para poder comprar esse veículo. Entendi. Um mês parado, encontrei uma colega minha de ensino médio, que ela tinha se matriculado num curso técnico em contabilidade. Só que ela não ia poder fazer esse curso técnico de contabilidade porque ela acabou engravidando. E ela disse assim, Ed, por que você não faz contabilidade? Porque eu já paguei a matrícula, daí você só dá continuidade e paga as parcelas, as mensalidades. Eu queria ficar parado, não consegui. Me matriculei, fui lá e me matriculei então no curso técnico de contabilidade. Então, terminando o ensino médio, eu também fiz a formação técnica em contabilidade. Né? Quando estava terminando o técnico de contabilidade, abriu em Caxias do Sul uma faculdade chamada FSTG, Faculdade da Serra Gaúcha. E aí abriu o curso de administração com ênfase em recursos humanos. Que hoje não existe mais, né? Ou até existe? Hoje existe a faculdade, né? Ela é grande na nossa cidade, só que essa formação com ênfase em recursos humanos não existe mais. Hoje ou é administração ou é tecnólogo em recursos humanos. Em recursos humanos, na época, em 4 anos, você conseguia formar nas duas habilidades. Juntar os dois. Como meu sonho também da empresa era ocupar cargos de liderança, né? Eu pensei assim, a administração pode me levar a esse cargo, não necessariamente engenharia. Então, terminei o técnico, já fiz vestibular, então, no início da faculdade da Serra Gaúcha para recursos humanos. Passei e comecei, então, a estudar recursos humanos. 4 anos longos ali, consegui me formar na primeira turma. Nós começamos ali com 200 alunos e formamos só em 12. E eu estava entre esses 12, né? Sim.
E já atuando também na empresa como já gestor de qualidade. Nunca estagiei, nunca trabalhei diretamente na área de recursos humanos. Por quê? Porque eu já era casado, tinha filhos, né? E para mim voltar de novo, estagiar, aprender mais recursos humanos, eu teria que abrir mão do meu salário, que já era um pouco alto. Então eu decidi continuar na área de qualidade e não atuar na área de recursos humanos. Na área de recursos humanos. Terminando a faculdade, então, de recursos humanos, abriu na UFRGS uma pós-graduação, a primeira pós-graduação em gestão estratégica da qualidade. Emendei direto, porque tinha tudo a ver comigo. Terminei a graduação, já encarei uma pós-graduação de 1 ano e meio em gestão da estratégia da qualidade. Certo. O qual, através dela, consegui, digamos assim, prosperar na minha carreira profissional dentro da empresa e também na área de cursos de formação profissional. E eu montei o primeiro curso após essa pós de analista da qualidade em Caxias do Sul. Por quê? Porque nas empresas, para atuar nessa área, ou tu era estagiário de engenharia mecânica, ou tu vinha de escolas técnicas de Pelotas, de Santa Maria, para poder estar atuando nas empresas nessa área. Então não tinha um curso que formava, então, o analista, o inspetor de qualidade. De qualidade. Então, com meus conhecimentos que eu já tive de Senai, que eu já tive de graduação, eu acabei montando o analista da qualidade, que foi um sucesso aqui em Caxias do Sul. Vendi para várias escolas de curso profissionalizante na época. Sim. E ganhava mais uma graninha extra. Trabalhava de dia e ganhava já renda extra ministrando, então, os cursos profissionalizantes. Muito bem. Agora que tu me falaste um pouquinho da tua vida acadêmica, enfim, das tuas graduações, das tuas pós-graduações, eu quero que tu me explique o que é o Instituto IPEM e como ele funciona. Como é trazer esse legado dessas grandes marcas que tem aí por trás do Instituto? Bom, com 33 anos, né, eu decidi dar um novo rumo para a minha vida. Ou seja, né, ter algo próprio, um negócio próprio. Certo. Embora eu já tive outros negócios menores, né, que acabei, de certa forma, falindo. Por exemplo, eu tive um ponto de lanches, né, chamado Ponto G Lanches, que era uma casa onde a gente fazia cheeseburgers, né, tipo por 1 ano e meio. Sim. Fora o horário de trabalho, né. Acabei vendendo essa lancheria, porque entrei num consórcio de imóvel e eu decidi por vender. Embora acabei não recebendo também, né, porque eu levei um calote, da minha vida, não recebi pelo investimento que eu fiz nessa casa de lanches. Depois de um tempo que eu abri também a primeira Lan House de Caxias do Sul, lá na década de 2004. 2004 a gente ainda estava no princípio, né, da internet, computadores, enfim, tudo isso. Isso foi a minha maior dificuldade, porque por não dominar muito esse processo, né, acabei tendo que fechar por não ter realmente o conhecimento de toda essa tecnologia. Como é que eu acabei abrindo na época essa Lan House? Eu tinha sido demitido, né, montei currículos para entregar em empresas, só que para me montar o currículo eu precisava de computador e eu não tinha computador. Aí eu fui em algumas casas de conhecidos que tinham computador, que eram muito poucos que tinham, né? Ninguém me emprestou. Aí eu vi a necessidade de, se eu montasse uma sala, um laboratório, com 6 máquinas, para o pessoal digitar os seus trabalhos, fazer os seus currículos, né? Fiz uma matemática logo na cabeça e disse assim, eu poderia me manter. E aí eu aloquei uma sala no centro, no caso, para mim poder abrir, botei 6 máquinas para mim abrir a primeira Lan House, digamos nesse sentido. Qual que foi o desafio e por que não deu certo? Na época, do ano 2000 a 2007, 2008, o pessoal não tinha muita formação com informática. Então as pessoas que precisavam fazer os seus trabalhos não sabiam digitar o trabalho, não sabiam formatar um trabalho. Então eu não tinha como alocar o espaço, nós tínhamos que fazer por eles. E aí a lucratividade, nosso tempo, né, começou a ser muito curto e nossa lucratividade acabou abaixando porque não atingiu o objetivo que eu queria, que era o acesso simplesmente ao computador pelo próprio usuário. E não o auxílio, enfim, para o usuário. Isso aí. Sendo que 2 anos depois, né, veio a ideia, assim, com a internet, né, já mais moderna, do pessoal entrar simplesmente para acessar, para jogar, para fazer qualquer coisa na internet, que na época ainda não tinha essa visão. Por isso eu acabei fechando e voltando para a empresa, porque eu tinha minhas obrigações pessoais, né? Sim. Então voltei de novo para o ramo empresarial. E o último negócio que não deu certo foi o mini mercado.
também saindo de uma determinada empresa, peguei o acerto e resolvi montar um mini mercado. Algo que aparentemente é simples, mas para quem não domina é um alto investimento que muitas vezes não tem retorno. Porque eu herdei o mercado quando eu comprei um tal de caderno fiado, antigamente, né? Vendia um caderninho, né? Fiado na confiança. E aí, só que o cliente, ao mesmo tempo que ele comprava fiado, ele era exigente. Ele queria a melhor marca de sabão em pó na prateleira, a melhor marca de leite condensado, o açougue sempre, né, de brilhar os olhos. E aí, tentando atender esse cliente, que muitas vezes não te pagava, né, eu comecei a aumentar os meus estoques. E aumentando meus estoques, comecei a me endividar, não recebia o que deveria, porque estava em carteira, e acabei tendo que fechar. Em função do giro de caixa que não tinha. Um erro administrativo, né, que eu tive no mercado que acabou fazendo com que houvesse a falência. A falência. Então, teve a situação de falência lá do X, né, que tu me falaste que tu levou um calote. Eu levei um calote. Eu vendi ele, mas eu levei um calote, né? Sim. A questão da Lan House, por não ter experiência no negócio de tecnologia, né, não ter aquela visão de futuro que poderia ser, né, o que acabou acontecendo depois mesmo, né, as grandes Lan House, Sim. Eu acabei fechando para voltar para o mercado de trabalho e trabalhar. E o mini mercado, realmente, isso foi uma falência que me gerou uma dívida. Por quê? Porque eu tinha empréstimos, né, para manter ele, eu fiquei com ele em torno de 1 ano e 2 meses. Aí eu acabei herdando uma dívida que depois eu também tive que lutar, voltar a trabalhar de novo para poder sanar essa dívida. E aí é que entra então a questão do princípio do Instituto IPEM. Comecei a trabalhar de novo em empresa para reestruturar, pagar as dívidas, e como pagar as dívidas? Com trabalho extras. Um dos trabalhos extras que eu fazia então era ministrar cursos em escola de curso profissionalizante. E no sábado e domingo ainda ministrava artes marciais para a população da minha cidade. Também era outra rendinha que entrava no caixa para sanar minhas despesas e minhas dívidas. Certo. Chegou um ponto que eu decidi não dar mais aulas em escola de curso profissionalizante e montar a minha, né? Ter a minha própria escola. Porque meu sonho também era me aposentar como gerente de uma empresa, né? Sendo professor de uma universidade, né? O que está acontecendo é que eu vou acabar me aposentando, né? Mas com uma universidade. Só esse é o diferencial. Esse é o diferencial, né? Aí eu montei a primeira escola de curso profissionalizante na cidade de Caxias do Sul, certo. Que era o objetivo da cursos básicos, tipo Liga Metrologia, que é muito solicitado no Caxias do Sul, logística, próprio curso de qualidade, cursos de informática, cursos de idiomas, né? Para mim não me montar com uma marca própria na cidade, começar do zero, eu decidi então buscar por uma opção que era a franquia. Aí encontrei uma franquia na internet chamada PET Cursos Profissionalizantes, que significava preparação e especialização para o trabalho. Tinha uma identidade que eu estava pensando e que eu estava buscando. Abri essa escola. Graças a Deus, no primeiro 2 meses, nós já tínhamos mais de 160 alunos, né? Então já começou bombando. Eu dava aula no período da noite, trabalhava no período de dias. E na empresa que eu trabalhava como daí gestor de qualidade. E aí tinha alguns funcionários, colaboradores que administravam para mim no período diurno a escola. Para poder seguir sem o Edson estar lá presente. Isso. À noite, então, eu já estava lá, ministrava alguns cursos, e a gente contratou outros professores, né, para dar alguns cursos de áreas que eu não dominava tanto, como a área, por exemplo, da área de farmácia, como a área auxiliar de veterinário, como outras áreas, né, que não era do meu domínio. A área de idiomas, por exemplo, o próprio inglês. A escola foi dando tão certo que em 1 ano e meio a gente teve que se mudar do ponto. A gente começou na 13 de maio, que é um projeto de Caxias, na cidade de Caxias do Sul. Aí a gente se mudou para o ponto central, bem na praça central de Caxias do Sul. Ponto estratégico? Muito estratégico. A gente mudou com 245 alunos e até 2015 a gente atingiu em torno de 680 alunos na praça, no centro. Com mais de 19 tipos de cursos, né? Em N áreas, né? Inclusive até na área de mecânica de carro, mecânica de motos, né? E ali a gente acabou crescendo. Ao findar, então, o prazo de 5 anos com a PET Cursos, né? A gente rompeu o contrato, porque eles mudaram de marca, eu ia ter que fazer toda a marca deles de novo na cidade, de uma certa forma. Então eu decidi entrar com uma marca própria, que a gente criou então a R Sul Treinamentos. A primeira empresa minha mesmo, de fato, na área da educação, foi a R Sul Treinamentos, que possibilitou colocar um leque de cursos maior nessa grade, que a franquia tinha coisas que ela te limitava.
Então, trabalhando realmente por conta da empresa, a gestão da empresa e da marca, tudo no meu nome, eu conseguiria colocar outros cursos, porque eu acabei fazendo com a RSU Treinamentos. Entendi. A gente cresceu mais um pouco, tem em torno de 750 alunos, aí depois de 2016, 2017, começou a vir as crises, né? A coisa começou a decair. A gente começou a ter que ter outras estratégias para manter os funcionários, né? E para manter a lucratividade. Aí eu busquei a parceria e a licença, então, da Universidade Cruzeiro do Sul, e trouxe em 2017, segundo semestre de 2017, para Caxias do Sul, um polo da Universidade Cruzeiro do Sul. Que hoje a Universidade Cruzeiro do Sul é uma das maiores do Brasil, tem mais de 1.600 polos espalhados em todo o Brasil. E em Caxias do Sul, né, elas acabaram comprando a FSG um ano depois que eu já era polo. Né? Sim. Então, e a FSG hoje, então, somos assim, concorrentes e parceiros ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, porque a FSG, ela de certa forma, ela é a sede, né? E aí tu continua sendo como polo. Isso. Na verdade, a sede mesmo da Cruzeiro do Sul, ela é em São Paulo, né? A Universidade do Cruzeiro do Sul, e ela comprou diversas universidades no Brasil todo para ela poder expandir. Então ela tem aqui em Caxias do Sul a FSG que eles acabaram adquirindo, a CESUC em Porto Alegre, a Positivo em Curitiba, a Unip no Nordeste e assim por diante. Então eles têm aí hoje, né, a Brascuba, né? Sim. Então hoje assim, eles são um grupo muito amplo. Né? E como polo a gente trabalha então bastante com a graduação 100% EAD e a graduação semipresencial. Na graduação semipresencial, o aluno se matricula conosco, né, e acaba executando então as aulas presenciais na FSG. E a FSG fica mais focada nos cursos presenciais e alguma coisa do curso EAD. Mas o polo é mais forte nesse atendimento para o aluno EAD. No EAD. E por último também, né, na visão de empreendedor, eu acabei também pegando a licença do Instituto IBCI, que é um instituto internacional que forma executivos e empresários na área de coach, na área de gestão empresarial. Certo. Então a gente potencializa ali as empresas a melhorar os seus processos, tanto de gestão de pessoas, quanto de venda, quanto de marketing, quanto na parte de ajuste mesmo de processos, né? Então a gente trabalha muito forte o lado empresarial e desenvolvendo também a questão de liderança dentro das organizações. E também o Professional Coach, que é o coach pessoal para aquele que quer desenvolver também esse espírito mais pessoal, descobrir suas metas, suas missões, seus valores, também te dá essa formação de Professional Coach. Muito bem. E nesse processo de potencialização de pessoas, que tu visa muito, né? O que é o teu maior desafio como empresário nesta área, ou na verdade neste nicho de educação? Hoje, como empresário, eu sinto o maior desafio é poder expandir. Né? Porque para me expandir, eu preciso de pessoas. E pessoas bem treinadas, bem qualificadas. Então, o maior desafio, talvez, hoje, para eu poder crescer, é treinar mais, potencializar a minha própria equipe. Né? Para que elas possam vir ocupar cargos de gestão nas minhas empresas, para que eu possa também estar abrindo outros polos, outros negócios em outras cidades aqui do estado. O meu sonho é realmente levar a qualificação profissional basicamente para todo o estado do Rio Grande do Sul, ou a nível de graduação, pós-graduação, ou a nível de formação profissional, ou a nível também de desenvolvimento empresarial. Muito bem. Nunca pensou pequeno, né? A gente deve pensar grande, né? E junto a isso, a gente já está desenvolvendo dentro da própria empresa uma universidade corporativa, onde a gente já está desenvolvendo a equipe para realmente assumir cargo de gestão, onde eles estão aprendendo questões de gestão de pessoas, questões de liderança, questão de administração de seus processos, né? Questão de próprio autoconhecimento, né? Para poder estar tocando a RSU Treinamento, a Cruzeiro do Sul, a IBCI e outras coisas que estão aí por vir. Que daí a tua equipe consegue gerir cada departamento, né? E tu consegue seguir a tua própria área. A expansão. A expansão da área de educação. Porque o meu propósito hoje realmente é potencializar pessoas na área de educação. E me diz uma coisa, senhor Edson. Qual é o teu maior sonho hoje? Sonho pessoal, eu digo. Sonho pessoal seria ver os filhos formados, né? Ver os filhos bem estabilizados. Ter um pé de meia, então, para a minha aposentadoria, para que daqui a pouquinho chegue lá com meus 70 anos, que não pretendo me aposentar cedo, após meus 70 anos, né?
mas já ter uma renda, digamos assim, residual, uma renda extra, né, que possa me garantir. Estabilizado. Na minha aposentadoria, estabilizado. E também dar mais conforto também para meus pais, para que eles tenham também uma velhice mais tranquila. Esse é o meu sonho pessoal. Então, família, filhos, né? E esposa, a questão dos meus pais e questão também de uma estabilidade na aposentadoria. A Marinha sempre diz que gostaria de viajar pelo Brasil e pelo mundo, então espero me aposentar e poder estar realizando esse sonho. Viu, né, Marinha? E me diz, de tudo isso, uma qualidade do Edson. Acredito que a maior qualidade minha até hoje é a persistência. Tá? Essa persistência, com certeza, eu desenvolvi lá na minha infância, que passou pela academia de artes marciais. A gente desenvolveu muito essa questão de persistência a partir de seus objetivos, suas metas. A academia tem muito essa questão de trocar de faixa. Para te trocar de uma faixa para outra, você tem que cumprir com alguns requisitos. E para cumprir com esses requisitos, a gente tem que ser persistente. E isso é na vida. Para a gente trocar de faixa na nossa vida, né, a gente tem que persistir, porque muitas vezes a gente vai cair, tem que se estruturar de novo, levantar, respirar fundo e dar o segundo passo. Vamos cair de novo, tem que se estruturar, levantar e dar o segundo passo, né? Então eu digo assim, a nossa vida é sempre uma troca de faixa. Empresa, muitas vezes tu falha a empresa, tu adquire aquilo como um aprendizado, tu se reestrutura de novo e acaba montando um segundo negócio já melhor, né? E assim por diante. Já que tu me falaste nisso, de troca de faixa em relação à nossa vida, né? O que te impulsiona? O que te deixa motivado para tudo isso? Porque a gente precisa de uma motivação diária. Eu acho que isso é do ser humano, na verdade, né? A gente precisa dessa motivação lá de dentro. Na academia, na época, era meu sonho de ser um faixa preta, então isso me motivava a chegar lá, né? Na minha vida pessoal tem algumas coisas fortes assim que me motivam a estar sempre lutando. Uma delas é a família, outra é o trabalho e a terceira seria a Deus. Né? Porque como assim? A família que faz eu levantar todo dia, né? Ter ideia, ser criativo, ir para a luta para conseguir atingir os objetivos que seriam financeiros, recursos financeiros para manter, né, as despesas do dia a dia. O trabalho é o que provém, né, esse recurso financeiro. E quando tu trabalha no que gosta, que no meu caso na área da educação, e eu amo a área da educação, então para mim é mais um lazer do que um trabalho. Então eu me divirto, né, e ganho dinheiro, né, para sustentar minha família. Perfeito. E Deus é no sentido de fé, né? Se a gente tiver fé, a gente sempre vai conseguir vencer todos os obstáculos. Seja obstáculos no que tange a vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional, né? Porque é a fé que faz você mover, né? Mover e tomar ação. Então, eu sempre digo assim, Deus é que me dá fé para conseguir, então, ter um bom trabalho, desenvolver bem meu trabalho de forma feliz, né? E poder prover a minha família. Magnífico. Tu és muito família, né? Muito família, Agora, mudando um pouquinho de assunto, Edson, me explica um pouco, explica para o pessoal também, para os ouvintes, o que é o canal IP Pode Sim? O IP Pode Sim, o que significa IP então, né? É o Instituto de Potencialização Edson Moreira. Certo. Tá? Dentro do Instituto de Potencialização Edson Moreira está 4 marcas, eu poderia dizer hoje, que é a Arra Sustentamentos, onde a gente desenvolve então qualificação profissional de forma remunerada, paga e de forma gratuita para a comunidade da Caxias do Sul e do estado. Certo. Tá? Temos também a Cruzeiro do Sul, então, no qual a gente leva então, graduação, pós-graduação, né? E cursos técnicos também para o estado todo e também para o Brasil, de uma certa forma. E temos o IBCI, então a gente desenvolve mais a parte empresarial e a parte de gestão de pessoas, tanto pessoal quanto organizacional. Tá? E o IP Pode Sim, então é o nosso novo podcast, né? Certo. Que estimula as pessoas pensarem que podem se vencer na vida. Assim como eu estou chegando aqui hoje, gravando esse primeiro podcast, né? E realmente eu cheguei, assim como você está aqui comigo, você chegou até aqui, né? Certo. Todos os que estão nos escutando podem sim chegar aos seus objetivos. Basta sonhar. Claro que sonhar de forma acordada, sonhar de pés no chão. De pés no chão. Sonhar com o que é possível, né? Eu sempre brinco com a minha esposa, que ela sempre diz que ela vai ganhar na loteria.
E às vezes eu boto ela e ela fica brava. É que eu ganhar na loteria não depende só de mim. Então não devo apostar todas as minhas fichas em algo que não dependa pelo menos 50%, 60% de mim. Então sempre que a gente for pensar em montar um negócio, ter um objetivo, uma meta, sempre que fixe se ela depende de você ou se ela depende de fontes externas. Porque se ela depender de forças externas, muitas vezes pode ocorrer imprevistos que venham atrapalhar o teu sonho. E se ela depende exclusivamente de você, né? Você sabe que você vai batalhar, você vai correr, mesmo caindo, você vai se levantar e você vai conseguir atingir aquele objetivo. Então é aquele negócio, sonho, mas sonho acordado, né? É isso aí. Os pés no chão. E agora, então, para a gente finalizar aqui, senhor Edson, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes que vem na mente agora. Persiga sempre os teus objetivos, as tuas metas. Não deixe com que as outras pessoas, às vezes, né, te boicote ou te diga não, que não vai dar certo. Porque sempre que você tiver uma ideia e você for apresentar para alguém, é bem possível que essas pessoas vão te dizer não, que não vai dar certo, que é muito difícil. Às vezes o fracasso delas, elas querem transmitir também para você. Então, você tem que ser, como a gente fala, aquela metáfora do sapinho surdo, né? Não escute o que os outros falam. Se você não escutar o que os outros falam, você com certeza vai poder pular mais alto, mais alto, mais alto e chegar até os objetivos. Então, assim, se você tem algo em mente, persiga, né? Domine os processos para conseguir atingir aquele resultado e dê pouco ouvido aos outros, né? Vê o que está no teu interior, o que tu acredita no teu interior, que aí você vai ter sucesso. Muito bem. Edson, então a gente lhe agradece. O primeiro vídeo foi um sucesso. Acredito que foi mesmo. Né? Obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado à produção. Obrigado à rádio, né? E os próximos vão ser melhores ainda. Com certeza a gente vai aprimorando cada vídeo, né? A ideia dos próximos é a gente trazer mais convidados, né? Para fazer bate-papo conosco. Nós trazemos empresários. Empresários, a gente quer buscar os alunos também para trazer uma ideia de como é estudar na nossa instituição de ensino também, né? Professores. Né? Então a gente vai trazer muito conteúdo bacana aí para vocês. Isso, às vezes até de vida mais simples, mas tem muito a ensinar para nós, que se superaram na vida, né? Que poderão estar ensinando muitas coisas para nós no dia a dia. Com certeza. Então, galerinha, vou deixar aqui abaixo do vídeo de vocês o nosso Facebook, que é IPEM Caxias do Sul, o nosso site www.ipem.com.br, tá? Então, agradeço mais uma vez, Edson. Galera, um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo. Um abraço, galera, e IPEM pode sim, você pode sim.